Meditações no Evangelho de João. João capítulo 7, do verso 40 ao verso 53. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Esses versos nos mostram, antes de tudo, como o conhecimento religioso é inútil se não for acompanhado pela graça no coração. Nós sabemos que alguns dos ouvintes de Cristo conheciam claramente onde o Messias deveria nascer. Eles citavam as Escrituras como quem estava familiarizado com seu conteúdo. Eles mesmos disseram: Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da cidade de Belém, onde Davi viveu? No entanto, os olhos do seu entendimento permaneciam cegos. O próprio Messias estava diante deles e ainda assim não o receberam, não creram nele e nem lhe obedeceram. Sem dúvida, um certo grau de conhecimento religioso é de extrema importância. A ignorância certamente não é a mãe da verdadeira devoção e não conduz ninguém ao céu. Um Deus desconhecido nunca pode ser objeto de uma adoração genuína. Quão felizes seriam os cristãos se todos conhecessem as Escrituras tão bem como os judeus pareciam conhecer nos dias de Jesus. Contudo, embora valorizemos o conhecimento religioso, precisamos tomar cuidado para não superestimá-lo. Não basta conhecer os fatos e as doutrinas da nossa fé se nossos corações e nossas vidas não forem profundamente transformados por esse saber. Até os demônios conhecem o credo intelectualmente e creem e estremecem, como está em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Mas os demônios continuam sendo demônios. É perfeitamente possível dominar a letra das Escrituras, citar textos com precisão, debater a veracidade de doutrinas ortodoxas do cristianismo e ainda assim permanecer morto em pecados. Como muitos na época de Jesus, pode-se conhecer bem a Bíblia e ainda assim permanecer incrédulo e não convertido. Portanto, lembremos sempre que o conhecimento do coração é o essencial. Esse conhecimento é algo que as escolas e universidades não podem conceder. Ele é um dom de Deus. Descobrir a corrupção do próprio coração e odiar o nosso pecado, aproximar-se do trono da graça e da fonte do sangue de Cristo, assentar-se diariamente aos pés de Jesus e aprender dele com humildade, esse é o mais alto conhecimento que o ser humano pode alcançar. Quem quer que consiga entender estas coisas, que agradeça a Deus. Ele pode não conhecer o grego, o latim, o hebraico e a matemática, mas ele será salvo. Esses versos também nos revelam quão extraordinários devem ter sido os dons do nosso Senhor como mestre público da religião. Nos é dito que até os guardas dos principais sacerdotes enviados para prendê-lo ficaram impressionados e maravilhados. Eles, é claro, não tinham qualquer motivo para serem parciais ou a favor de Jesus Cristo. Mesmo assim, aqueles soldados declararam: Ninguém jamais falou como este homem. Quanto à maneira como Jesus pregava em público, naturalmente nós não podemos formar uma ideia precisa. Gestos, voz e entonação são coisas que precisam ser vistas e ouvidas para serem apreciadas. Mas não há dúvida de que o modo como Jesus pregava era singularmente solene, impactante e cativante. Provavelmente muito diferente do que aqueles oficiais judeus estavam acostumados a ouvir. Faz todo sentido o que está escrito em outra passagem. Ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 29. Já sobre o conteúdo dos discursos de Jesus, nós podemos ter uma noção
pelos registros nos 4 evangelhos. Suas características principais são claras e inconfundíveis. O mundo nunca viu algo semelhante desde que o dom da fala foi dado ao homem. Os ensinamentos de Jesus frequentemente continham verdades profundas que somos incapazes de sondar completamente. Mas também elas apresentavam coisas simples, que até uma criança podia compreender. Suas palavras eram ousadas e diretas ao denunciar os pecados nacionais e religiosos, e ainda assim eram palavras sábias e discretas ao evitar ofensas desnecessárias. Jesus era fiel e direto em suas advertências, mas também cheio de amor e ternura em seus convites. Pela combinação de poder e simplicidade, de coragem e de prudência, de fidelidade e de ternura, nós podemos também dizer: jamais alguém falou como este homem. Seria excelente para a Igreja de Cristo se pastores e mestres se esforçassem mais para seguir o exemplo do Senhor em sua comunicação. Que se lembrem que linguagem pomposa ou estilo teatral e sensacionalista estão muito distantes do estilo do Mestre. A verdadeira eloquência está na simplicidade com profundidade. E nisso, Jesus nos deixou um modelo perfeito. Certamente, nunca precisarão ter vergonha de caminhar em suas pegadas. Por fim, esses versos nos mostram como a graça age gradualmente em alguns corações. Nós vemos Nicodemos, que se levantou no conselho dos inimigos de Jesus para defender o Mestre com brandura. Ele desafiou os judeus incrédulos com a seguinte pergunta: será que a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Não esqueçamos que esse mesmo Nicodemos havia procurado Jesus à noite, meses antes, como alguém cheio de dúvidas. Naquela época, Nicodemos mal conhecia Jesus e não ousava aproximar-se dele à luz do dia. Só que agora, aproximadamente 18 meses depois daquele encontro, Nicodemos já tinha avançado o suficiente para falar publicamente em defesa de Cristo. De fato, Nicodemos disse muito pouco, mas ainda assim era um passo. E um dia ele iria ainda mais longe. Ele seria um dos que honrariam o corpo do Senhor após a crucificação, quando até os apóstolos haviam fugido. A história de Nicodemos está repleta de lições valiosas. Ela nos ensina que o Espírito Santo age de maneiras diversas em cada pessoa. Todos são conduzidos ao mesmo Salvador, mas nem todos seguem exatamente o mesmo caminho. Essa história também nos mostra que a obra do Espírito nem sempre avança na mesma velocidade em todos os corações. Em alguns casos, esse progresso pode ser extremamente lento e ainda assim ser um progresso genuíno e verdadeiro. Essas verdades devem nos orientar ao avaliarmos outros cristãos. Muitas vezes, nós somos rápidos em condenar algumas pessoas, sugerindo que elas não possuem a graça divina em suas vidas, simplesmente porque a experiência delas não coincide exatamente com a nossa, ou em algumas situações, nós os consideramos como pessoas que estão fora do caminho estreito porque eles não avançam no mesmo ritmo que nós. Precisamos evitar julgamentos precipitados. Nem sempre o corredor mais rápido é o que vence a prova. Nem sempre aqueles que têm uma conversão repentina e imediata são aqueles que permanecem firmes até o fim. O crescimento lento, às vezes, é o mais sólido e o mais duradouro. Nicodemos manteve-se firme quando Judas Iscariotes caiu e foi para o seu próprio lugar. Seria maravilhoso se todo convertido imediatamente se posicionasse com coragem, tomasse a sua cruz e confessasse a Cristo no dia de sua conversão. Mas nem todos os filhos de Deus recebem essa graça de imediato. No final, a questão principal que nos importa é essa: temos de fato alguma graça em nossos corações? Pode ser pouca, mas será que ela existe? Pode estar crescendo lentamente, como no caso de Nicodemos, mas será que ela realmente está crescendo? A verdade é que antes pouca graça do que nenhuma graça. É melhor avançar devagar do que permanecer imóvel no pecado e no mundo.